colega que está aí do outro lado, promotor de justiça, promotora de justiça, um amigo advogado que atua na área eleitoral, certamente já ouviu falar no artigo 105A da Lei 9.504 de 97, que diz que é vedado na área eleitoral o uso dos instrumentos da Lei 7347 de 85, a Lei da Ação Civil Pública. E o que é que isso tem de tão polêmico? Ora, um dos instrumentos constitucionais e legais de investigação do Ministério Público é o inquérito civil público. Está lá como no artigo 129, inciso 8º da Constituição, que é função institucional do Ministério Público a instauração de ICP para apurar a violação a direitos difusos e coletivos. E aí, a lei eleitoral, no artigo 105A, vem e diz: promotor, você não pode usar o inquérito civil público na área eleitoral. E fica a polêmica. Ok, o promotor não pode usar o inquérito civil público. E pode o quê? Como é que o membro do Ministério Público vai investigar na área eleitoral? Ou ele não vai investigar, ele vai fazer um calhamaço de papel avulso, vai fazer um dossiê clandestino sobre os candidatos. É isso? Porque a Constituição diz que o ICP é a ferramenta por excelência para o Ministério Público investigar. E vem uma lei e diz que não pode? Efetivamente, essa lei é claramente inconstitucional. Mas não era isso que o TSE vem entendendo até o final do ano passado. Até o final de 2015, dezenas ou centenas de ações e investigações foram anuladas no TSE por conta desta interpretação literal do artigo 105A. Vamos lá, Bruno, para eu mostrar ao pessoal aqui. Aqui a decisão, posição inicial do TSE. Como eu disse, ilícitas as provas obtidas no inquérito civil público, e sendo essas o alicerce inicial para ambas as AIGs, as ações eleitorais, inarredável o reconhecimento da ilicitude por derivação quanto aos demais meios probantes, ante a aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada. Ora, vamos comigo aqui, Bruno. Como eu disse, esse dispositivo é inconstitucional, viola uma prerrogativa constitucional do Ministério Público e houve uma reclamação muito grande, efetivamente, porque isso era um fator imunizante da corrupção eleitoral. Isso ia contra ao anseio constitucional de combate à corrupção eleitoral, da lisura do processo eleitoral. E aí, em 2015, no final do ano, o que já vem sendo confirmado nos acórdãos de 2016, o TSE mudou de entendimento para dizer que o Ministério Público pode efetivamente usar os inquéritos civis públicos na área eleitoral. Eu trago aí a decisão para vocês, paradigmática. Vamos lá, Bruno, mostrar para o pessoal. Em que a maioria decidiu o seguinte: a interpretação do artigo 105A da Lei 9.504 de 97, pretendida pelo recorrente, no sentido de que as provas produzidas em inquérito civil público instaurado pelo MPE seriam ilícitas, não merece prosperar, nos termos da diversidade de fundamentos adotados pelos membros da Corte, a saber, sem adentrar a questão atinente à constitucionalidade, não há como se retirar a conclusão de que são ilícitas as provas colhidas naquele procedimento, porque significa blindar da apreciação da Justiça Eleitoral condutas em desacordo com a legislação de regência e impossibilitar o Ministério Público de exercer o seu munus constitucional. O inquérito civil público não se restringe à ação civil pública, tratando-se de procedimento administrativo por excelência do parquê e que pode embasar outras ações judiciais. Essa foi a decisão de 2015, que eu falei, paradigmática, e agora em 2016, agora em agosto, temos exatamente uma decisão confirmando esse entendimento, tá certo?
Então não há mais o que se falar. E aí eu queria tratar com vocês. Mas muito bem, nesse limbo, o que vinha sendo utilizado pelo Ministério Público? Se não era o ICP. Era o chamado procedimento preparatório eleitoral. E aí aqui, eu como membro do Ministério Público, mas na qualidade aqui de doutrinador e de uma pessoa que pensa sobre o direito em um viés crítico, temos que fazer aqui um juízo crítico. Esse procedimento preparatório eleitoral, ele era e é regulamentado por um ato administrativo, por uma portaria do Procurador-Geral da República. Antes era a portaria 499 de 2014 e agora é a portaria 692 de 2016. Olha, esta portaria, ao meu ver, é manifestamente inconstitucional. Nós não podemos permitir que uma autoridade administrativa, que a figura dele nesse contexto é administrativa, regulamente, por conta própria, uma atividade investigativa que diz respeito a si mesmo. Seria eu regulamentar a minha atuação. Isso, a meu ver, viola a moralidade administrativa, com todo respeito. Isso, a meu ver, viola as garantias fundamentais de quem vai ser investigado. Quem vai ser investigado tem que ter o direito de ser investigado nos moldes, nas formas e no contexto definido pela legislação de regência. O artigo 22 da Constituição diz que cabe à União legislar sobre processo civil, processo penal, sobre procedimento. Então, a gente não pode permitir que o Ministério Público se arvore na condição de se autorregulamentar. O que nós temos que fazer é não aceitar estas portarias, que eu chamo de prêmio de consolo, e efetivamente pressionarmos o Supremo Tribunal Federal para que julgue as ações diretas de inconstitucionalidade que existem contra o artigo 105A. Ou arguir incidentalmente, ao instaurar um ICP, ao ajuizar uma ação eleitoral com base em ICP, a inconstitucionalidade do artigo 105A. E olha, o que existe hoje pode ficar muito pior, porque lá no projeto das 10 medidas contra a corrupção enviado pelo MPF, no artigo 19, ele pretende revogar o artigo 105A, mas não revogar porque ele é inconstitucional, mas revogar para dizer que cabe ao PGR regulamentar a atividade investigativa do Ministério Público na área eleitoral. Então, é um perigo muito grande, nós não podemos aceitar isso do ponto de vista acadêmico, sem contar que isso viola claramente a autonomia, a independência dos promotores de justiça, do Ministério Público Eleitoral. O Procurador-Geral da República não é o chefe do Ministério Público brasileiro como um todo. Existem dois MPs muito claros e não há porquê, não há razão jurídica que justifique o PGR ser o senhor a regulamentar a atuação dos promotores de justiça. Este papel é do Congresso Nacional, ainda mais na área de processo civil, que a competência constitucional é explícita. Tá bom, pessoal?